Olá, eu sou Juan Gabriel Bertolini de Almeida, sou estudante do quarto ano do curso de Medicina na Universidade Paranaense, e este é um trabalho que aborda a eficácia da fundoplicatura em detrimento a tratamentos clínicos, como os inibidores de bomba de prótons e os bloqueadores de ácidos competitivos de potássio. Ele foi realizado em colaboração com os acadêmicos mencionados acima e sob a orientação da doutora Mariana Vitória Gasperin. Inicialmente, é importante entender que a doença do refluxo gastroesofágico, a DRGE, é uma condição gastrointestinal crônica e prevalente que afeta grande parte da população mundial. Ela é caracterizada pelo refluxo do conteúdo ácido do estômago para o esôfago e é causada por um distúrbio do esfíncter esofágico inferior, que resulta ali em sintomas como pirose, regurgitação e dor retroesternal. A fisiopatologia da DRGE ela é multifatorial, com a disfunção do esfíncter esofágico inferior sendo o fator primário. Além dos fatores já mencionados, contribuem também para o desenvolvimento da patologia, a obesidade, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, a gravidez, determinados medicamentos e algumas condições médicas, como a hérnia de hiato e a esclerodermia. O objetivo desse trabalho foi realizar uma análise sistemática da literatura sobre o manejo terapêutico mais efetivo para a DRGE, que possibilite então um melhor prognóstico e qualidade de vida para o paciente. As manifestações clínicas da DRG elas são muito variáveis, mas são sobretudo atribuídas ao refluxo ácido do conteúdo gástrico para o esôfago. A pirose, que já foi mencionada, é caracterizada por uma sensação de queimação retroesternal após as refeições, ou então ao se deitar, e constitui o sintoma mais frequente da DRGE. A regurgitação ácida, que envolve o retorno do ácido no estômago até a cavidade oral, também é bastante comum. Outras manifestações abrangentes são a tosse crônica, a rouquidão e também o pigarro. Esses sintomas, eles resultam do refluxo ácido gástrico para as vias aéreas superiores, que lesam, então, as estruturas laríngeas e traqueobrônquicas. Nesse sentido, o diagnóstico da DRGE vai se basear em um direcionamento multidisciplinar, que leva em conta, então, a avaliação dos sintomas clínicos, uma anamnese detalhada, e também a utilização de ferramentas diagnósticas, como a endoscopia, a monitorização do pH esofágico, o teste de impedância esofágica pH, e também exames de imagem, para confirmar o diagnóstico e determinar a gravidade da doença. No que se refere à intervenção terapêutica, a DRG ela pode ser clínica ou cirúrgica, sendo a terapia clínica a primeira linha de tratamento. O manejo clínico inclui modificações no estilo de vida e terapia medicamentosa, sendo sempre adaptado à gravidade da patologia e de acordo com as perspectivas do paciente. No tratamento não farmacológico, as primeiras mudanças no estilo de vida devem considerar a perda de pelo menos 10% do peso corporal, uma vez que resulta em melhora do quadro sintomático, bem como elevação da cabeceira da cama ao dormir e realização de higiene do sono, o que demonstrou então uma melhora importante no quadro, visto que o sono reduz o refluxo gastroesofágico ao suprimir o relaxamento transitório do esfíncter esofágico inferior. Em relação ao tratamento farmacológico, os inibidores de bomba de prótons são a terapia farmacológica de primeira escolha. Eles agem reduzindo a produção ácida e propiciando a cicatrização esofágica e prevenindo a recorrência dos sintomas. O tratamento inicial ele visa o controle da esofagite grave em dose completa por 4 a 8 semanas. Caso os sintomas venham a persistir, pode-se tentar então uma terapia de manutenção com IBP, na dose mínima, na tentativa de controle sintomático. Nesse sentido, outras opções farmacológicas podem ser consideradas, como os antagonistas do receptor de histamina 2, que auxiliam em manifestações noturnas, adjunta no tratamento com dose dupla de IBP nos pacientes com essa clínica. Os bloqueadores de ácidos competitivos de potássio, também, eles fazem uma inibição competitiva das bombas de prótons ATPases de hidrogênio e potássio e apresentam maior capacidade de bloqueio comparada aos IBP, maior potência e duração de ação, sendo uma boa terapia, então, para abordagem de refratários aos IBP. Os pacientes que apresentam sintomas de DRGE refratária ao uso de IBP em dose otimizada são candidatos à cirurgia anti-refluxo. A fundoplicatura laparoscópica consiste no envolvimento da porção inferior do esôfago com a porção superior do estômago, que visa, então, reforçar o esfíncter esofágico inferior e prevenir o refluxo. Em termos pós-operatório, a complicação mais recorrente desse procedimento é a disfagia, que pode estar, então, acompanhada de flatulências e distensão abdominal. Embora sejam bastante comuns, possuem uma manifestação leve e transitória na maioria dos casos. A fundoplicatura constitui a última abordagem de tratamento para a DRGE e é indicada para os casos em que não há melhora dos sintomas com o tratamento clínico usual, ou que apresentam outra condição clínica associada. No entanto, ainda há pacientes que não obtêm melhora, mesmo após a cirurgia, ressaltando, portanto, a necessidade de uma melhor seleção para a realização desse procedimento. Por fim, aqui ficam dispostas as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho, e eu agradeço pela atenção.